irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Muito bem, lemos um trecho da carta aos Hebreus, mas eu falei que iria comentar sobre a teologia de Levítico, mas esse texto aqui tem tudo a ver com Levítico. Vocês lembram do Santo dos Santos? Lembra, se puder achar de novo ali, lembra que você achou? Colocar lá o lugar. O tabernáculo tinha 3 véus, né? O primeiro véu era... Pode abaixar só um pouquinho o volume. Ok. Tem ali também o laser, por favor. Não precisa colocar isso, é só o laser. Então, assim, o tabernáculo, ou a tenda da congregação, era todo esse retângulo aqui. Aqui era o pátio, tá? Quando chama o pátio do tabernáculo, era essa parte aqui. Aqui era o primeiro véu, a primeira porta, que é de pano de tecido. O segundo véu é aqui. E lá dentro tem o terceiro véu, que aqui é o lugar santo. Então tem o lugar santo e o santo dos santos. Você consegue passar lá para ver lá dentro dessa parte aqui, Mateus? Olha lá. É aqui mesmo, tá bom. O primeiro véu é lá no tabernáculo, tá? Mas quando se fala só do lugar santo, esse seria o primeiro véu, né? Ou se falar no tabernáculo todo, seria o segundo véu. Lembra que aqui está a bacia de bronze e aqui está o altar. O primeiro véu, daí entra nessa parte aqui, chamado o lugar santo, e depois aquela parte lá, aqui tinha o candelabro, a mesa dos pães e o incensário, tá? E depois, o terceiro véu, onde tinha a arca da aliança. Aqui o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Aqui era onde se concentrava a presença de Deus. Aqui representada pela coluna de fogo, a presença de Deus. Tá? É a mesma coisa que aqui, só uma imagem diferente, né? Tá bom? Pode voltar para aquela de antes. Ok? Então nós lemos aqui em Hebreus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Lá atrás, o sacerdote podia entrar uma vez por ano só, e só o sacerdote podia, o escolhido. Mas Hebreus está falando que nós temos essa intrepidez para entrar naquele lugar. Se qualquer pessoa entrasse naquele lugar lá, era morto instantaneamente. Qualquer sacerdote que entrasse lá sem os rituais da lavagem, era morto instantaneamente pelo Senhor, pela presença do Senhor. Então nenhum ser humano podia entrar lá. Mas aqui em Hebreus está dizendo que nós podemos entrar no Santo dos Santos, não no tabernáculo em si. Isso aqui não existe, nós não temos mais isso, tá? No milênio vai voltar a ter. No milênio, para o povo de Israel. Esse Santo dos Santos é porque assim, quando você entrava lá atrás, você estava realmente diante de Deus. Lá é onde se concentrava a presença de Deus. Então, isso que ele quer dizer aqui em Hebreus, você pode entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por causa de Cristo, eu posso ir diretamente a Deus e conversar com Ele. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, olha só, ele está falando lá de Levítico. Viu que tem tudo a ver? A carta de Hebreus com Levítico? Ele está falando lá. Porque ele diz assim, por um novo caminho. É um novo caminho, não é mais esse caminho aqui. O sacerdote, ele vinha por esse caminho aqui, fazia todas as lavagens, e entrava aqui, fazia tudo certinho, e daí ele podia entrar lá uma vez por ano. Até assim, algumas pessoas perguntaram depois,
para mim sobre as mulheres que não tivessem um marido, não tivesse alguém, né, para representar elas lá para o para o sacrifício do holocausto, que era um sacrifício de perdão. Uma vez por ano, o sacerdote ele entrava aqui, ele oferecia um sacrifício pelo povo todo, ele entrava lá, uma vez por ano. Então, uma vez por ano, o sacerdote ele oferecia o sacrifício a Deus para perdão do povo todo Israel. Tá? Ele fazia isso. Só que aqui, o texto de Hebreus está falando que é um novo e vivo caminho, é um caminho novo, diferente daquele, não é mais aquele, e vivo. E daí ele diz assim, que ele nos consagrou pelo véu. Nós vimos aqui o primeiro véu, o segundo véu e o terceiro lá dentro. Mas que véu é esse que ele está falando? Pela sua carne. Carne de quem? De Jesus Cristo. Ele está dizendo, a carne de Cristo rasgada naquela cruz é o véu que nós podemos passar por ele e se achegar a Deus. Eu gosto dessa ilustração, eu sempre faço. Imagina que aqui é você, essa garrafa é você. Esse tablet aqui é Deus. E aqui é Jesus Cristo, o binário. Então você sem Cristo, Deus está olhando diretamente os seus pecados, a sua vida. Mas quando você recebe a Cristo, Deus lhe vê por Cristo. Ele vê você em Cristo, ele vê você perdoado, santo. Porque ele vê você em Cristo. Agora, sem Cristo, olha como ele estiver. Com Cristo, olha como ele estiver. É diferente. Então, por causa da carne de Cristo, a carne de Cristo foi o véu, aquele véu lá dentro, que só o sacerdote podia passar uma vez por ano. A carne de Cristo foi o nosso véu, que nos dá acesso direto a Deus. Isso é maravilhoso. Cada um de nós tem esse acesso. A gente não precisa mais pedir o sacerdote chegar até aqui, Até aqui, que qualquer cidadão comum chegava, era aqui, por aqui, Não. Agora, eu, por causa de Cristo, posso ir até lá. Não literalmente, que é o tabernáculo. E ele continua ali, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. De que esse grande sacerdote está falando de Jesus Cristo. Mas ali tinha vários sacerdotes, tinha o sumo sacerdote, tinha o sacerdote que entrava uma vez por ano lá, escolhido. E aqui ele está dizendo, vocês têm agora um grande sacerdote, um só, eterno, único e para sempre. Então esse texto faz alusão aos sacrifícios, às ofertas, ao sacerdote e ao tabernáculo, descritos em Levítico. Então hoje, semana passada, eu fiz o capítulo 1, hoje eu não vou fazer o capítulo 2, eu quero falar sobre as características da teologia de Levítico. E todas as palavras da Bíblia têm uma teologia, todas. Isso não é diferente para o livro de Levítico. Teologia é o estudo com o propósito de conhecer a Deus, de conhecer os seus atributos, conhecer o seu caráter, conhecer a sua relação com o mundo e conhecer a sua vontade. E em Levítico nós podemos ver tudo o que está escrito apontando para Cristo em 4 características. Eu vou ver pelo menos 2 aqui nesse estudo. Vou ver uma característica geral e 2 específicas. Mas as quatro características da teologia de Levítico nós podemos enxergar que a presença de Deus é uma delas, a santidade é outra. Depois também tem a função do sacrifício e a aliança do Sinai, a aliança de Deus com o seu povo. Eu vou tocar futuramente mais nessas últimas 2, mas hoje eu quero focar na teologia principal, que é Levítico apontando para Cristo, e nas 2 características mais específicas, que é a presença de Deus entre o povo e a santidade, a separação para Deus. Agora, nós já vimos aqui que só esse pedacinho da carta de Hebreus, nós percebemos que Levítico apontava para Cristo, Porque Hebreus está revelando tudo isso. A carne de Cristo, Cristo sendo o sacerdote, o sangue de Cristo, ele sendo o Cordeiro de Deus como sacrifício. Então nós poderemos observar em todo o livro um esboço em comum, que é o caminho de fora para dentro. Ou seja, o povo de fora do acampamento, o
povo lá de fora do acampamento, você tem aquela que tem um acampamento bem no meio do... Isto, ó. Aqui o tabernáculo e o povo de Israel, as tribos, elas eram aprumadas ao redor do tabernáculo, tudo ao redor do tabernáculo. Então lá de dentro do Santo dos Santos, a presença de Deus, a coluna de fogo à noite, e quando o povo chamava Moisés, ele vinha ali conversar com Deus, e daí o povo era chamado, se precisava, o povo ia para lá. Então, ó, de fora para dentro, todos aqui para ouvir Deus através de Moisés. Isso é comum, é um esboço comum no livro de Levítico. Então, o povo de fora do acampamento para a frente do pátio onde se encontrava o altar do sacrifício, conhecido também como altar de bronze, né? Então, era ao redor desse altar que ocorria as 5 ofertas expostas em Levítico. Quando, então, de fora, eu sou da tribo tal e estou morando nessa tenda aqui. Então, eu pegava lá a minha ovelha, por exemplo, o meu gado, e de fora eu levava meu gado até a porta do tabernáculo. Lá o sacerdote ele via se não tinha nenhum defeito. Se não tivesse defeito, eu poderia entrar. Eu entrava, então volta aquela lá agora, mais uma, pode ser, tá bom. Então eu apresentava minha oferta ao sacerdote, ele examinava, controle de qualidade, ele examinava, é macho, sem defeito, beleza. Então eu entrava com ele ao norte do altar, ali, colocava a mão na cabeça dele e eu embolava um animal, matava ele. Era uma cena dramática para mostrar como o pecado é dramático. Precisava ser dramático, porque nós não levamos o pecado muito a sério. Nós brincamos às vezes com o pecado. E precisava ter uma cena dramática para mostrar, olha, isso é sério. Porque quando vou colocar eu agora aqui, eu estava aqui com o sacerdote, eu matava, eu colocava minha mão sobre o animal e eu matava ele. E o sangue jorrava. E o sacerdote colocava uma bacia para pegar o sangue do animal. E tudo aquilo queria dizer, ó, o meu pecado está sendo pago pela morte desse animal inocente. Ele não pecou, fui eu que pequei, mas ele vai morrer. O inocente tem que morrer no lugar do culpado. Não foi assim com Cristo? Cristo morreu no teu lugar, no meu lugar. O Cordeiro de Deus morreu no lugar dos pecadores. E o sacerdote pegava aquela bacia de sangue e espalhava, aspergia ao redor do altar. E Deus estava lá, a presença de Deus, né? Então, tudo isso eles viviam diante de Deus, diante de Deus. Muitas vezes você já não leu Levítico e outros livros, diante de Deus, diante de Deus. Já leu? Lembra disso? É isso aqui que quer dizer, diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus. Então, diante de Deus, o sacerdote derramava o sangue, mostrando para Deus assim, ó, Deus, ó, um animal inocente foi morto, está aqui o sangue dele, foi morto mesmo por causa do pecado daquele homem. Então, ele está oferecendo esse sacrifício para ser perdoado. Isso então, lembra, é de dentro para fora, é a mesma coisa. É de fora para dentro, quer dizer. Cada um de nós foi chamado de fora, cada um de nós foi chamado do mundo para dentro, para Cristo. Era ao redor desse altar que corria as 5 ofertas expostas em Levítico. Já vimos a primeira, que é o holocausto. A segunda que nós vamos ver, capítulo 2, é a oferta de manjares, que não é a única oferta que não é de sangue, é de grãos. Nós vamos ver por quê. Mas tem a ver com confiança em Deus pelo seu sustento. O pecador ele trazia sua oferta a Deus pelo véu, a porta de entrada ao pátio do tabernáculo, onde se encontrava o altar de bronze. O primeiro véu aqui. O segundo véu dava acesso ao lugar santo. E o terceiro véu dava acesso ao Santo dos Santos, lá dentro do terceiro véu que a gente viu naquela outra figura. Nesses 2 compartimentos do tabernáculo, somente o sacerdote podia entrar, nesses 2 aqui. Aí ninguém podia.
só o sacerdote. O que nós temos em Levítico é um tipo. Tipo aí na interpretação bíblica, né? Aula de interpretação bíblica, é uma imagem, uma figura, padrões, modelos, exemplos, ou seja, um acontecimento ou uma prática que corresponderia ou que se assemelharia com outro acontecimento ou com outra prática, principalmente se referindo ao futuro. Não é o que acabamos de ver aqui? Quando a gente leu Hebreus e a gente lembrou de Levítico, Levítico, na verdade, era um tipo, uma imagem de Cristo, do seu sacrifício, do seu sangue, do seu corpo sendo véu. Quando ele fala de entrar no Santo dos Santos, a gente pode entrar agora perante Deus em oração, por causa do sangue de Cristo. Então, Levítico era uma imagem do que viria a acontecer no futuro, na vida de Cristo. Muito interessante isso. Agora, Levítico não começa a ficar mais vívido para nós, porque Levítico é aquele livro, né? Terrível, né? Fala, se você não estudar direitinho ele, você não entende muito, você só vê sangue, animal morto, e oferta para lá e para cá, e oferta tudo quanto é tipo, e oferta pelo pecado desse, pecado daquele, e ofertas de grão, e oferta que come junto com o sacerdote, e assim vai. E um monte de rituais, né? Ritual que não acaba mais, você não entende mais nada. Aí você lê rapidão lá para passar e tentar chegar em Deuteronômio, né? Porque Levítico está complicado para aprender. Mas vocês viram que não começa a fazer sentido todos esses rituais, todo esse sangue, todas essas ofertas, todo esse negócio de pecado pelo Novo Testamento? Faz sentido, é muito importante. Em Levítico nós encontramos um tipo do que viria a acontecer no futuro na primeira vinda de Cristo. Aí isso é muito. Em Hebreus nós podemos perceber semelhanças com os sacrifícios, com as ofertas, com os sacerdotes e o tabernáculo em geral. O livro de Levítico é um tipo do que viria a ser quando Cristo viesse. Veja um exemplo lá em João 6,53. João 6,53. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Então, nesse texto, os ouvintes de Jesus acharam estranho ele se referir a ele mesmo como o pão do céu. Jesus está dizendo: eu sou o pão do céu. Eles acharam estranho. E Jesus fala: se vocês não comerem a carne do Filho e não beber o seu sangue, vocês não vão ter vida dentro de vocês, não terão parte com Deus. Jesus ele diz que ele era o pão do céu. Jesus mostra que quem não recebeu o Messias, esse versículo quer dizer isso, quem não recebeu o Messias em sua vida, não poderá receber a vida eterna. E isso é um tipo do véu do tabernáculo, ou seja, o véu é a carne de Cristo, por meio da qual o crente tem acesso a Deus. Então, comer a carne de Cristo, não literalmente, mas espiritualmente, faz referência ao véu do tabernáculo. A carne de Cristo é aquele véu que eu agora posso passar por ele e entrar na presença de Deus. Beber seu sangue faz referência às ofertas que o pecador oferecia no altar. Veja novamente ali Hebreus 10, 19 e 20. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Outra questão era que o sacerdote ele não podia entrar no tabernáculo para oferecer culto a Deus, ou seja, no lugar santo, até que fosse purificado. Ele tinha que ser purificado, suas mãos, seus pés precisavam ser lavados, lá na bacia de bronze, que se encontrava no pátio, né? À frente do segundo véu. Aqui o segundo véu, o primeiro véu, o segundo, aqui a bacia de bronze. E que dava acesso ao lugar santo, né? O segundo véu, o lugar santo lá. Então ele não se lavava por estar fisicamente sujo, mas porque ele estava cerimonialmente impuro. O sacerdote era o mediador que representava os homens diante de Deus, pois o sacerdote e o sacrifício eram inseparáveis. Sem o sacerdote, o sacrifício não podia ser oferecido, e sem o sacrifício, o sacerdote não tinha função nenhuma. O sacerdote e o sacrifício juntos abriam o caminho para Deus. Aqui era assim que funcionava.
Tá? Sacrifício e sacerdote andavam juntos. Hoje Jesus Cristo é o único caminho, é o único mediador entre os homens e Deus. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há só um Deus e só um mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Na cruz, o sacerdote Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, conforme João 29, tornou-se o nosso único, o nosso perfeito, o nosso eficiente e o nosso eterno sacrifício. Por isso faz sentido quando Jesus diz que Ele é a porta. Jesus não diz lá em João que Ele é a porta, eu sou a porta. Ele também diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque a sua carne é o véu que nos dá acesso ao Santo dos Santos, que nos dá acesso a Deus. Jesus Cristo abriu o caminho para Deus. É por isso que Hebreus 10, 21 diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Está falando de Jesus Cristo. Ele é agora o grande sacerdote. Lembra que eu falei? O sacerdote sem sacrifício não tinha função, e o sacrifício, para ser efetivo, precisava do sacerdote. Era assim que funcionava. Cristo foi o nosso sacrifício e o nosso sacerdote. Como Ele foi o nosso sacerdote, que sacrificou a Ele mesmo como o Cordeiro de Deus em nosso lugar. Então Cristo, Ele abrangeu os dois: o sacerdote e a sua função. O sacerdote, ou seja, e o sacrifício. No verso 21 mostra isso, né? Aí do texto de Hebreus 10, mostra que nós não precisamos mais de sacerdotes humanos para nos oferecer sacrifícios continuamente, pois já temos um único sacerdote maravilhoso e perfeito que faz isto por nós, que fez isso por nós uma vez por todas. Então é por isso que na Igreja Batista não é ensinado que você precisa vir durante a semana confessar os seus pecados para mim. Porque não tem mais sacerdotes assim agora, não existe mais isso. É a Cristo que você tem que ir. Claro, só se você me ofendeu, né? Tudo bem, entre eu e você, mas não é. Não tem. Você não vai lá no escritório. Aqueles que já foram no meu escritório tem uma cortina lá, tá? É o meu véu. É o santo depois do santo dos santos, né? É a cortina que a irmã Danuta fez lá. E não, você não vai lá, não fica lá do lado do véu e você fica do lado do outro confessando seus pecados. Porque Cristo, Ele tomou o lugar do sacerdote homem e tomou o lugar da oferta. Cristo fez os dois. Então não há uma necessidade. Fazer isso é errado, é cometer uma heresia, na verdade. Agora, mas por que lá no milênio vai existir então o tabernáculo, vai existir tudo isso? Vai existir sacrifício no milênio? Para os judeus, tá? Só para os judeus. Por quê? Se Cristo já tomou o lugar, já fez tudo. É só mesmo para recordação. Só mesmo para lembrar. Quando nós participamos da ceia aqui, nós temos o suco de uva e o pão. Aqui, tinha algum poder? Em algum momento eu falei que existia algum poder místico no sangue do animal? Em nenhum momento eu falei isso, né? Não tinha poder nenhum. Quem perdoava o pecado? Era o animal ou era Deus? Deus. Mas por que o pecador o Rafael pecador tinha que vir aqui e oferecer? Lembra que eu falei que era uma visão dramática? Era uma imagem dramática do que é o meu pecado é forte. A mesma coisa é a ceia. A ceia é só uma dramatização do que Cristo fez por nós, é só isso, não é nada. Então, quando eu participo da ceia, eu estou fazendo a mesma coisa que o judeu fazia, oferecendo o ritual aqui, ó, mesma coisa. Não tinha poder nenhum no sangue, no animal, em nada. O poder estava em Deus, que via a minha obediência e me perdoava. Quando eu participo da ceia, é a mesma coisa. Quando eu vejo aquele suco de uva, o que aquilo lá me lembra?
Meu Jesus derramou o seu sangue santo, puro, por mim. Quando eu como aquele pão lá, o que aquele pão me lembra? Meu Jesus, olha, esse pão aqui não é só pão, mas eu estou lembrando que o meu Cristo foi torturado por mim, foi moído por mim, foi preso numa cruz por pregos por minha causa. E eu recebi Cristo, como ensina a Bíblia, pela fé. Então isso só me faz lembrar, né, eu com aquele pão aqui, o que Cristo fez por mim, que eu recebi Ele. Então eu como do pão e bebo do sangue, conforme diz o versículo, em memória de mim. É só isso que o versículo fala, né? O versículo fala, em memória de mim, faça isso. O versículo não fala que vai existir algum poder místico, qualquer outra coisa. Ele só fala em memória. Lembre-se de mim quando vocês participarem. É a mesma coisa aqui, ó. Quando o Rafael pecador entrava com o animal, quando ele colocava a mão na cabeça do animal, não estava fluindo o poder dele para o animal. O pecado dele não estava saindo assim, indo para o animal. Não existia isso. Nenhuma parte do Levítico fala isso. Nós precisamos cuidar com esses misticismos que existem entre nós. Quando você colocar, você acaba dizendo assim, ó, é como se o meu pecado agora estivesse sendo transferido para o animal, porque ele vai morrer, agora eu vou matar ele. E aquela cena, imagina eu cortando ali, aquele sangue saindo. Uma cena horrível. Eu corto, e aquilo tudo aquilo que eu estou fazendo, está me lembrando, olha, eu sou um pecador, o meu pecador gerou morte, o meu pecado gera morte, gerou morte inocente, olha só. Quando o Rafael vem com o animal aqui, eu venho com o meu animal aqui para o sacerdote, então eu entrego para o sacerdote pega e olha, sem defeito, está liberado para entrar. Aquilo ali, meu órgão, quando eu me afasto do animal, está me mostrando o quê? Eu obedeci a Deus, eu trouxe o meu melhor para ele. Ele pediu um macho, tá? O primogênito, e sem mancha, sem defeito, sem doenças, fisicamente ele era perfeito. Agora, se eu enganei lá, eu peguei, eu vou pegar esse, melhorzinho, eu vou guardar para mim, vou pegar o outro lá, vou levar, tomara que o sacerdote não veja. Mas Deus está vendo. Né? Então, está vendo? Não existe nenhum poder místico nisso aqui. O que existe é reconhecimento. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que devo trazer o meu melhor para Deus. Eu reconheço que o meu pecado traz morte. E eu reconheço que estou diante de Deus. É a mesma coisa. A ceia é a mesma coisa. Só que para os judeus era isso aqui. Para nós é a ceia. A ceia é a mesma coisa. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que Cristo é o Cordeiro de Deus, que Ele morreu no meu lugar. Eu reconheço que eu aceitei Ele pela fé na minha vida. Eu estou comendo esse pão e esse suco, reconhecendo que eu já recebi Cristo dentro de mim. Então tudo isso que eu faço na ceia me leva à minha memória do que Cristo fez por mim, do que eu sou hoje. Faz sentido a ceia com aquilo ali? Faz muito sentido, né? Agora, a teologia geral de Levítico aponta para Cristo. Agora vamos ver algumas características aqui específicas da teologia de Levítico. A presença de Deus, primeiramente. Levítico mostra que Deus sempre está presente com Israel de modo real, no culto e na adoração a Ele, através das ofertas e sacrifícios, pois tudo isso era feito diante de Deus, o qual habitava no Santo dos Santos. Então, ao oferecer os sacrifícios, os sacerdotes se aproximavam de Deus. É como se ele estivesse se aproximando do Senhor Deus, né? Oferecendo o sacrifício. Ao oferecer, a grande verdade é que Deus, Ele estava presente em todas as tarefas do dia a dia dos israelitas, até naquelas mais simples e comuns. Wen Han escreveu o seguinte: Deus está presente não somente na adoração, mas em todos os momentos, até mesmo nas tarefas comuns e diárias da vida. Levítico não identifica nada que esteja além do controle e interesse de Deus. A totalidade da vida do homem precisa ser vivida na presença de Deus. O que ele quer dizer com isso? Eu já expliquei isso anteriormente. Nós não podemos separar o domingo dos outros dias. O domingo é santo, a nossa vida toda é santa agora.
fomos separados por Deus agora para viver uma vida santa 24 horas por dia. Então, é um erro separar o domingo dos outros dias. Não existe isso, para Deus não existe mais isso. Há religiões que, não, domingo, vai para a igreja e tudo, o resto da semana eu posso bagunçar. Não existe isso para Deus. Para o crente não existe isso. Para o crente, a única diferença da segunda para o domingo é que na segunda eu não estou indo para a igreja. Só isso. Mas eu continuo oferecendo adoração e culto a Deus na segunda-feira. A única diferença é que agora eu não estou com os irmãos oferecendo. Não estou cantando hino com os irmãos, mas eu posso cantar sozinho. É só essa a diferença. Então, assim, se você era daquelas pessoas que desligavam o domingo do resto da semana, você estava andando no caminho errado. Não é assim que funciona para Deus. Deus se interessa com todos os detalhes de nossa vida, com todos os horários da nossa vida, com tudo o que fazemos. Ouça o que Deus falou ao seu povo em Levítico 26:12. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E para nós, os cristãos do Novo Testamento, como que isso funciona? 1 Pedro 2,9 diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pergunta: eu estou proclamando as grandezas daquele que me tirou das trevas para a sua luz, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, entre os meus parentes, entre os lugares que eu vou? Para nós, a presença de Deus se deu na vida de Cristo. Para o israelita, a presença de Deus se dava, e Deus se às vezes demonstrava de maneira física pela coluna de fogo, mas para nós a presença de Deus é Cristo. Cristo na minha vida se deu na vida de Cristo, esse mundo, e quando recebemos em nossa vida pela fé, conforme João 1,14a, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse habitar significa, esse versículo aqui, João 1,14a, lá na sua Bíblia deve estar habitar também. Esse habitar literalmente significa acampar. Ele acampou em nós, se referindo ao tabernáculo, que é um tipo de acampamento no meio do acampamento de todos a nação de Israel. E se referindo ao livro de Levítico, quer dizer tabernacular. Deus acampou, Deus tabernaculou entre nós. Poderia ser assim, João 14: e a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Deus acampou em nosso coração. No Antigo Testamento, o lugar que Deus habitava entre o povo era a tenda do encontro, o tabernáculo. No Novo Testamento, quem é o tabernáculo? O meu próprio coração, nossa vida. Somos o templo do Espírito Santo, somos santuários ambulantes de Deus. Todo cristão desfruta da presença de Deus permanente. Outra característica do livro de Levítico, da teologia, é a santidade em contraste com o profano, ou ao uso comum das coisas, e também a pureza em contraste com a impureza. Então, essas quatro palavras, santidade, profano, impureza e seus cognatos, por exemplo, santo, santidade, santificação, consagrado, consagração, aparecem 252 vezes no livro de Levítico. Muito, né? Então é algo muito importante. No livro, Deus separa tudo nesses dois grupos, ou santo ou profano, ou impuro ou impuro. O impuro não podia se tornar puro, tá? O que Deus disse que era impuro e pronto, não tinha como o impuro se tornar puro. Mas o puro poderia se tornar impuro, muitas vezes pelos fluidos corporais, dos seres humanos ou dos animais, muitas vezes pela morte ou pelo pecado. Um sacerdote, por exemplo, aquele sacerdote, o sumo, ele nunca podia encostar no morto, nunca.
Então, o impuro não podia se tornar puro. Então, aquilo que Deus consagrou impuro é impuro para sempre. Mas o puro poderia se tornar impuro. E depois ele poderia ser restaurado à pureza através de certos rituais. Tá? Da mesma forma o profano. Ele não poderia se tornar santo. Não, o profano não poderia se tornar santo. Mas o santo poderia ser profanado. E depois voltar a ser restaurado à posição de santo. O puro e o impuro tem a ver com coisas normais, padrões de cultura. Quando Deus tornou certos animais puros, podemos observar que todos tinham um certo padrão, uma certa normalidade. Quando você lê lá os animais que Deus disse que era puro, eles não tinham que ser, lembra lá, tinha os cascos, fendidos e coisas assim, todos os animais tinham esse padrão, não era? Deus ele tornou, é um padrão, é uma norma, e é uma cultura que eu quero que o meu povo siga. O santo também tem a ideia de exclusividade, de separação para o uso das coisas de Deus. Por exemplo, isso que nós temos aqui, nós chamamos de igreja, assim, tá? Mas na verdade não é. Na verdade isso aqui é templo. Igreja somos nós, reunidos. Um crente que se reúne com outro crente, né? É uma igreja. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas isso aqui é templo. Esses bancos fazem parte do templo, tudo que está aqui, o púlpito faz parte do templo. Esse projetor faz parte do templo, as lâmpadas fazem parte do templo, e tudo isso aqui foi santificado, tudo isso aqui é santo. Ou seja, tudo que está aqui, os tijolos, a areia, o cimento, foram separados para usar para o culto ao Senhor. Eles foram santificados, consagrados. Conseguem entender? Santo é separar para um uso especial. O que não é santo não quer dizer que é pecaminoso, tá? Não quer dizer que é pecaminoso, porque pode ser que seja assim, mas pode ser, por exemplo, a palavra profano nem sempre queria dizer algo ruim, algo feio, algo pecaminoso. Profano queria dizer apenas algo comum. Isso é profano, ou seja, isso é para uso comum. Isso não. Aquela lâmpada ali foi comprada para usar no templo, então ela é santa, ela é consagrada para uso do culto a Deus. E não se não tivesse as lâmpadas aqui, nós já estava escuro aqui, né? Então essas lâmpadas foram colocadas ali para que a gente pudesse ficar no claro, cultuando a Deus e adorando a Deus no claro. Mas a lâmpada que está lá na minha casa, ela é profana, porque ela é para uso comum. É para uso comum, normal. Não é para uso para Deus, para as coisas de Deus. Também a palavra profano pode ser usada para pecado. Então eu vou agora pegar o templo aqui e nós vamos fazer uma festa de São João. Aí eu estou profanando o templo. Estou profanando a lâmpada, o projetor, o púlpito, o gasofilácio, tudo. Porque tudo isso foi santificado, consagrado, orado a Deus, pedido a Deus para Ele suprir, para que nós tivéssemos o templo para nós cultuarmos a Deus aqui. Então isso aqui se eu chamar um político aqui, por exemplo, para dar uma palestra dele de política, seja de esquerda ou de direita, eu estou profanando o templo. Eu já vi igrejas fazendo isso. Ele pode vir, o político pode vir aqui, qualquer político pode vir aqui, qualquer pessoa é bem-vinda para assistir o culto, para ouvir a palavra. O propósito do Evangelho, da igreja, é propagar o Evangelho e edificar os crentes. Esses dois propósitos, tudo que a gente faz tem que ser esses dois propósitos, tudo que a gente fizer, tudo que a igreja faz. Por exemplo, a igreja, nós limpamos a igreja, a gente não paga para limpar a igreja para sustentar alguém, porque a gente não é empresa, a gente não tem lucro, a gente não produz para vender produto, não, tudo
que a gente faz é com o propósito de propagar o Evangelho e edificar os crentes. Tudo, qualquer coisa. Vai jogar um jogo lá no salão social, vai jogar futebol, vai fazer o churrasco, né? A gente gosta muito, né? Qualquer coisa que a gente faz deve ser com o propósito de propagar o Evangelho e edificar os crentes. Então, eu vou fazer uma festa de São João aqui, eu vou trazer um político para falar de política no púlpito, eu estou profanando. Muito bem. A pureza era adquirida por rituais. Então fazia rituais e daí aquilo era considerado puro. A mulher, no seu fluxo, depois que ela ganhava o neném, ela tinha tantos dias para se purificar. Um homem que encostasse em um animal morto, ele tinha que fazer um ritual de purificação. Então, essa purificação está falando de sujeira, está falando cerimonialmente, às vistas de Deus, tá? Já a santidade era adquirida de duas formas: por um ato divino e por ações humanas. Opa, como assim? O que era tornado santo uma vez era santo para sempre também. O que Deus tornava santo era santo para sempre. Uma forma de algo ser santo era por declaração de Deus. Deus declarava aquilo santo. E a outra forma era por uma ação do homem requerida por Deus através da unção com óleo, acompanhado de purificação, de algum ritual também. Lembra os sacerdotes? Eles eram ungidos com óleo. Lembra o rei de Israel? Ele era ungido com óleo. Hoje de manhã nós vimos isso de Jeú, né? O profeta ungindo ele. Ou seja, Deus declarou Jeú rei, mas precisava haver a ação do homem. O tabernáculo, depois que os israelitas eles construíram, Deus declarou o tabernáculo santo. Só que não podia fazer uma festa de São João aqui, né? Ter um ato político aqui, não podia. É lá fora, podia, aqui não. Era santo. Só que no final Deus pediu para que o tabernáculo fosse ungido. Então Deus declarou ele santo, mas teve que ter uma ação humana de ungí-lo também. Agora escute que interessante a observação de Wayne. Guardar a lei era de fato um dos deveres mais importantes do povo de Israel, a fim de demonstrar santidade. Desobedecer era uma profanação digna de morte. Isso lá no Antigo Testamento. Êxodo 31:14, guardareis, pois o sábado, está falando de um só, uma lei, né? O sábado, hoje nós não temos mais a guarda do sábado, mas eles tinham, então ele diz assim: guardareis, pois o sábado, porquanto é dia santo para vós. O sábado foi um dia que Deus declarou santo, e não pediu uma ação do homem, porque o homem devesse ungir o sábado, né? Não pediu isso, Deus declarou. E ele fala aqui, vocês guardam porque é um dia santo. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte. Todo que realizar nesse dia algum trabalho será exterminado do meio do seu povo. Ainda, o Henrique escreve o seguinte: a santidade é um estado de graça para a qual os homens são chamados por Deus, e ela é obtida por meio da obediência da lei. A impureza é uma condição abaixo do padrão a qual os homens descem por meio de processos físicos e do pecado. Também, a santidade tem a ver com completude. Então, assim, olha que interessante, a santidade, ela tem a ver com separação, como nós vimos ali. Ela tem a ver, eu fui separado para as coisas de Deus, mas a santidade ela também tem a ver com completude, ou seja, com interesse, com qualidade, ou estado do que é completo, do que é perfeito e acabado. Os animais que eram oferecidos para os sacrifícios precisavam ser sem defeitos. As mulheres deveriam se purificar depois do parto, os leprosos da mesma forma, da mesma maneira. Os sacerdotes não poderiam ter nenhuma deformidade física. Ninguém poderia ser sacerdote com deformidades físicas. Eles precisavam ser perfeitos como homem, ser humano, para serem sacerdotes. Deus exigindo perfeição. Então a santidade tem a ver também com perfeição, com inteireza. Santidade também tem a ver com... Então, santidade tem a ver com separação, santidade tem a ver com completude, e santidade tem a ver com conformidade à classe pertencente. Ou seja,
é necessário manter distinção entre as categorias da criação, envolvendo a definição, a discriminação e a ordem correta, pois as classes diferentes de coisas não podem ser confundidas. Alguns exemplos: um homem ou uma mulher não poderiam ter intimidade com animais, são classes diferentes, é inconformidade, é confusão. O gado não poderia cruzar com animais de outras espécies, é confusão. O homem, o fazendeiro, não poderia semear sementes diferentes no campo, e a questão aqui é de mistura, ele não podia misturar semente, de mescla, era confusão. Um homem não poderia ter relação com um outro homem, isto é confusão, a questão de confusão, ou uma mulher com uma mulher. Então, assim, não tem conformidade. Eu queria dizer isso para o povo de Israel. O povo de Israel queria dizer assim: vocês são de Deus, eu sou o Deus de vocês são meu. Andem em conformidade com a classe que vocês são filhos de Deus. Isso não quer dizer também para nós a mesma coisa? Você é filho de Deus, você deve andar em conformidade com o que você é. Para nós hoje, bons exemplos seria misturar a música da igreja com a música secular. A mescla em vestir-se de forma decente com o sensual, extravagante, ou que represente algo secular. Eu lembro que, por incrível que pareça, antes da minha conversão eu fazia capoeira, tá? Fazia aquelas danças lá da capoeira. Na Bahia é mais comum, né? Mas lá no Rio Grande do Sul tem também, chegou lá. Então eu tinha aquelas camisetas capoeiristas, assim, né? Eu gostava de usar camiseta de capoeirista e tudo. E daí eu aceitei a Cristo e tudo. E eu estava em São Paulo, no meio de um povo lá, tinha muitos crentes lá na igreja. E eu, ainda, lembra que eu falei hoje de manhã, às vezes a gente tem aquela cultura que a gente está há anos ali, a gente acaba conhecendo a Cristo, mas tem coisa que a gente não larga ainda, depois que a gente vai entender, né? E eu, vou pro culto com a minha camiseta de TV. Foi isso, eu me achando, né? Todo fortinho, com a camiseta de capoeira. Até lembro hoje, eram umas imagens dos capoeiristas aqui, verde. E teve uma irmã que teve coragem de me confrontar com muita educação na festa. Eu não gostei, porque quem gosta de ser confrontado? Mas em 10 minutos, eu pedi perdão a Deus. Deixei o almoço, fui lá trocar de camiseta e eu não falei para aquela irmã até hoje, não sei onde ela anda, mas eu fiquei agradecido por ela ter me confrontado naquele jeito. Porque eu coloquei minha camiseta de capoeirista, eu vou ao culto, depois tinha almoço, depois eu ia ter de novo o culto, e daí na hora do almoço, na fila que ela me confrontou, ela estava atrás de mim, e assim, as camisetas de capoeirista têm algumas coisas de religiões afro, né? E que não combinam com Deus, que é contra Deus, né? E ela olhou aquilo e disse: olha, e ela começou, então, com muita educação, ela começou: olha, tem alguns símbolos aí, assim, assado, que não combinam com Deus e tudo. Mas o que tem, né? O que tem? O crente sempre pensa: o que tem, né? O que tem aquela roupa? O que tem aquela música? O que tem aquilo lá? O que tem isso? O que tem aquilo, né? O crente sempre isso, e eu também. Mas o que tem? Eu comecei a debater com ela. Então, ela falou e tudo, beleza, ficou assim, né? Eu lá na fila. E aquilo ficou, lembra lá em Romanos, que é como brasas na cabeça, ficou lá. Deus do céu, está tudo errado mesmo. Eu estou me orgulhando das camisas aqui, mas eu deveria estar com vergonha, não é? Então eu peguei minha comida, almocei, terminei, fui lá no meu dormitório, troquei de camisa, coloquei a camisa de crente e voltei. Eu vi o sorriso no rosto dela. E no final das contas eu pensei: ainda bem que aquela irmã falou aquilo para mim daquele jeito, né? Porque, ignorância, né? Não tinha percebido. Então, assim, outra questão que se relaciona às práticas sexuais também em relacionamentos, né? Como eu já falei, homem mulher com mulher, adulto com criança, sexo, ou outros toques antes do casamento. No namoro até, né? Toques físicos no namoro. Então toda essa teologia de Levítico, ela é trazida para os cristãos do Novo Testamento de formas diferentes. Todo cristão é santo porque foi chamado por Deus do mundo para viver
como seu povo exclusivo, de fora para dentro. Só que esse estado de santidade precisa ser expressado por meio de uma conduta santa. Todo verdadeiro cristão foi purificado das suas impurezas, isto é, de seus pecados, pelo sangue de Jesus, quando o pecador colocou a sua fé em Cristo e recebeu Cristo em sua vida como sacrifício único, o Cordeiro de Deus. Jesus foi o único sacrifício perfeito, e Ele é o nosso único e perfeito sacerdote em nossas vidas. Então, ainda hoje, quando pecamos, nós profanamos nossa santidade, nós nos tornamos impuros perante Deus. Mas nós temos o advogado para irmos a Ele em oração, em arrependimento e pedindo perdão. Ele nos perdoará, Ele nos purificará, ou seja, nos tornará puros novamente. 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 2:1: caros filhinhos, essas palavras vos escrevo, para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, assim, irmãos, em Levítico a santidade se manifestava por meio da obediência à lei no Novo Testamento. A santidade é expressa por meio da obediência ao padrão ensinado na palavra de Deus. Romanos 6, 17 e 19 diz assim: todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresse-mo assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade, ainda maiores, apresentar agora, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça, para a santificação. E como eu falei, as outras duas características, da teologia de Levítico são a função do sacrifício e a aliança no Sinai. Veremos isso mais adiante. Esse último versículo eu quero deixar aqui muito conhecido, 1 Pedro 1,16: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você sabe onde é que está escrito isso? Levítico 19:2. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, tu lhes dirás, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Se Pedro usou um exemplo de santidade de Levítico para pedir aos crentes da sua época para serem santos, então cada um de nós deve ter a santidade de Levítico como exemplo para nossas vidas. Separação, viver uma cultura divina, viver de acordo com a classe que faço parte agora, distinção com as coisas comuns, profanas e seculares, pureza, sem mistura, sem confusão, completude, sem defeito, sem mancha, perfeito, obediência aos mandamentos de Deus. Amém? Senhor nosso Deus,